Estamos de volta. Eu comentei mais cedo aqui no nosso programa sobre a gestação. A gente recebeu a Sara de Aguiar falando um pouquinho, sobre esse contato pele a pele entre mãe e bebê, mas a gente traz também um dado importante. 1 em cada 4 gestantes acabam desenvolvendo a depressão pós-parto. É um número muito grande e significativo. Por isso, nós convidamos hoje para participar conosco de uma entrevista a psicóloga Erlaine Chaves. Obrigada pela gentileza da presença, Erlaine. Eu que agradeço pelo convite. Erlaine, esse momento, que é para ser tão lindo, tão especial, muitas mães acabam tendo muita dificuldade, passam por momentos mesmo de medo, angústia, tensão. E é muito mais comum do que a gente imagina, por essas estatísticas, né? Sim, verdade. Na verdade, o que acontece? A maternidade, ela é vista pela sociedade como um momento lindo, um momento maravilhoso. E aí o fato de ter toda essa pressão da sociedade, na verdade, é muito idealizado. Porque muitas mães não vivenciam esse sentimento, né? Então, assim, é visto como felicidade, o momento é para ser feliz. Mas aí a mãe teve muitas dores no parto, teve uma gestação complicadíssima, está tendo dificuldade na recuperação, não dorme direito, o bebê está o tempo todo dependendo, porque é o normal daquela fase do bebê, e aí ela não consegue fazer as coisas dela, fica tudo muito restrito. E como que o momento é feliz, né? Fica aquela angústia para a mãe. Como esse momento vai ser feliz, sendo que eu estou vivenciando tudo isso, né? De repente, aquelas mães que estão passando por esse problema agora, estão nos assistindo. Erlaine, qual seria então a sua orientação para essas mães que estão de fato tendo essa dificuldade, de criar essa relação de afeto com a criança? Porque na maioria desses casos ocorre a rejeição. Sim. Então a mãe mesmo sem querer, ela acaba se afastando do bebê nesses primeiros meses, que é um período primordial para criar essa relação de afeto. Então, qual a sua orientação para ajudar essas mães? Então, na verdade, eu acho que anterior a isso é bom a gente falar um pouquinho do que é de fato, né? Porque existem aí 2 fenômenos um pouco diferentes, Quais que são? é o baby blues e a gente tem a depressão pós-parto. Às vezes, tem mães que falam, acho que estou com depressão pós-parto, mas na verdade não é. Existe um momento que a mãe, logo que ela dá à luz ao bebê, ela sente um medo, uma angústia, um sentimento de culpa, às vezes, uma ansiedade, que desde ali do parto até umas 2 semanas. Quando a mãe tem esses sintomas, é o fenômeno que a gente fala baby blues. Que é durante mais ou menos 2 semanas. Mais ou menos 2 semanas. Quando isso se prolonga, aí sim a gente já precisa de ter cuidado para perceber se não é uma depressão pós-parto mesmo. Então, aí é preciso uma ajuda, né? O que a gente precisa tentar entender aí? De onde vem, porque quando a gente fala baby blues e depressão pós-parto, a gente está dando nome, está falando do diagnóstico. Mas o que fazer, que é o que você está falando aí, né, Tati? Como ajudar, né? Como ajudar. Então, assim, o primeiro passo é tentar entender a angústia, né? Vem a angústia ali. Freud, ele diz, né, que quando a gente engravida, a gente vivencia novamente o complexo de Édipo, que é aquela relação da mãe do pai com a filha. E aí a mãe vai vivenciar aquilo ali novamente. Dependendo de como foi essa relação com esse pai, se não foi bem estabelecida, isso vai afetar. Todas as mulheres sentem uma falta que existe. Não adianta a gente pedir, imaginar, né? Nossa, parece que falta algo, mas toda mulher falta. Então, não existe esse sentimento de completude. Acontece muito com aquelas mulheres que apostam muito no amor. Elas acreditam que tendo um parceiro, elas vão ser totalmente completas e totalmente felizes. Que a felicidade plena vai depender de uma outra pessoa, de uma outra pessoa e não só dela. Então, ela vivencia essa falta. Quando a mulher está grávida, ela tem um bebê no útero que está
suprindo essa falta. Então, dá uma falsa sensação de completude. Então, ela vivencia aquilo como estou completa, estou bem, só que de repente o bebê é retirado, chega a hora dele dar a luz, dele sair, e aí ela sente de novo um vazio, uma falta. Muitas mães, elas falam isso. Nossa, parece que depois que eu ganhei o neném, ao invés de eu sentir felicidade, eu sinto um vazio, eu sinto uma falta. Mas por quê? Porque aquele sentimento de completude passou. E aí, existem outras mães também que vivenciam outras perdas. Enquanto a mãe está grávida, ela está ali tomando a atenção de todos, né? Tem mães que se sentem lindas, tem mães que já têm o processo contrário, né? Mas a maioria das mães se sentem lindas e, de repente, na hora que ganha um neném, não tem o neném que completa mais, não tem a atenção das outras pessoas e ainda se sente horrível, porque olha como o corpo ficou. Então, todo esse sentimento de medo, angústia, ansiedade... A própria cobrança da sociedade. A própria cobrança da sociedade. E geralmente tem um sentimento muito forte de culpa. Por quê? Eu sinto culpa porque eu tenho que elaborar um luto do bebê imaginário e não do bebê real, que seria a felicidade. Então, essa questão aí de ter uma culpa, eu me sinto incapaz em cuidar do meu neném. Então, eu não quero dar mamar para ele porque eu estou cuidando do meu luto, eu estou cuidando da minha perda. Então, é algo muito forte aí. Como a mãe pode superar todos esses desafios, né? Sim, a superação, ela parte primeiramente, né, assim, é importante que as pessoas ao lado entendam. Geralmente fala, né, nossa, parece que ficou louca depois que ganhou o neném, mas não é bem por aí. Ela está muito afetada pelos hormônios e pelas questões emocionais vividas também. Então, o que é o mais interessante? É importante procurar um profissional, entender de onde vem essa angústia, por que eu estou angustiada e tentar fazer sentido o trauma. Todo trauma na vida da gente, ele tem algum impacto porque alguma situação que a gente viveu não faz sentido. Então, é importante procurar sentido. A ajuda profissional é muito importante nesse momento. Então, assim... Para a mãe entender que a felicidade ela depende de mim e não do outro, eu sempre vou ter uma falta, nunca ninguém vai conseguir me completar totalmente. Então, entender isso é algo muito importante, entender que a minha felicidade depende de mim. Voltar o olhar do outro para si mesmo. Então, apropriar dos seus desejos, das suas vontades. O que eu gostava de fazer que eu fazia antes e hoje eu não faço? Então, dar rumo a essa pulsão, a essa energia, porque muitas vezes, na hora de ser mãe, ela esquece de ser mulher. E aí ela vive um conflito muito grande aí. Então, tentar dar caminho para esse desejo, né? E entender que a gente sempre vai ter uma falta. A falta é o que nos dá impulso para buscar, é o que nos dá impulso para viver. Sem a falta, a gente não tem vida, a gente é um ser morto, né? Então, entender isso, acho que é o primeiro passo para a mãe conseguir evoluir e sair dessa fase, né? Gostei muito dessa mensagem que você finalizou. Essa questão de ter falta de alguma coisa é o que nos impulsiona. Isso, portanto, não é um problema. Sim. Isso é a solução. Para a gente não estacionar. Justamente. A gente não se contentar. E sim a gente buscar sempre o melhor, querer sempre o melhor para a gente, para a nossa família e para o nosso bebê. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Agradeço. Adorei nosso bate-papo, tenho certeza que ajudou aí muitas mães que estão em casa passando por esse problema. Infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina, né? Reforçando aí, 1 em cada 4 mulheres acabaram tendo o diagnóstico, segundo pesquisas, da depressão pós-parto. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para essa situação e tentar repensar sobre algumas posturas nossas de colocar a nossa felicidade na mão do outro, e na verdade depende de nós, e assumir que sempre vai nos faltar alguma coisa. Sim. A gente nunca vai estar completo 100%. Assumindo isso, a gente vai sempre em busca, né? Então, quero completar. E aí você vai buscando e vai sempre melhorando e crescendo, inclusive como ser humano. Justamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Tati. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para as minhas avós que estão me assistindo. Qual o nome delas, Irlene? A minha mãe chama Neidivânia
as minhas avós, apelido carinhoso, né? Vó Carminha e vó Morena. E para minha cunhada, a Dani, que acabou de ser mamãe agora. Olha que legal, acabou de mamãe nascer. do Lucas, lindo. Um beijo para todas. Obrigada, Elaine, mais uma vez Eu que pela agradeço. participação e a presença hoje no programa. Espero encontrá-lo em outras oportunidades. Ai, o prazer é todo meu. Reforçando o nosso carinho e respeito a todas as mães que nos acompanham, a gente vai agora ir para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta para finalizar essa tarde produtiva e cheia de informação com passo a passo de artesanato em homenagem também às mamães. Tem uma placa aí de Porta Maternidade com um tema que a gente adora. As ovelhinhas chegam já já no nosso cantinho criativo. Até daqui a pouco.